Ácidos nucleicos são moléculas biológicas com propriedades essenciais à sobrevivência dos organismos vivos. Armazenam e transmitem os fatores de hereditariedade sob a forma de informações químicas. Existem dois tipos básicos dessas substâncias, o DNA e o RNA. O DNA ocorre em mais quantidade no núcleo das células, onde forma a substância principal dos cromossomos. É encontrado também nas mitocôndrias e cloroplastos. O RNA, presente em toda a célula, desempenha várias funções relacionadas à síntese de proteínas. Nos dois tipos de ácidos nucleicos, a molécula é um polinucleotídeo, cuja composição será tema de hoje na aula do Cebola. Oi, turma e Fani, é isso mesmo, sempre muito esperta, Fani. Como nós vamos falar hoje de ácidos nucleicos, vamos ver qual a importância desse tipo de ácido. Os ácidos nucleicos, eles aparecem em todos os seres vivos. Uma das características dos seres vivos é possuir esse tipo de ácido nucleico. O ácido nucleico, ele está presente em toda a célula. Dentro do núcleo nós temos a maior quantidade de um deles, o DNA. No citoplasma, em toda a célula, nós temos também um outro, o RNA. São dois tipos de ácidos nucleicos que nos dão o comando celular. A célula vai desempenhar todas as suas funções, devendo-se sempre aos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles irão também fazer a transmissão dos caracteres hereditários. Aquilo que passa de pai para filho. Aquilo que vai dar as características da espécie e da própria família. Do que é constituído o ácido nucleico? O ácido nucleico, ele é constituído de compostos químicos já não simples. Eles mesmos são compostos jamais organizados. E eles, quando se unem em uma unidade chamada nucleotídeo, eles vão formar a unidade formadora do ácido nucleico. O ácido nucleico, então, ele é constituído sempre por um ácido fosfórico em forma de fosfato. Ele é constituído de açúcar de 5-carbono, que nós chamamos de pentoses, dois tipos de pentose, a ribose e a desoxirribose. E nós temos as bases nitrogenadas. Nas bases nitrogenadas, então, é que nós vamos ter o código genético, o código que vai fazer o comando celular e que vai fazer também a transmissão dos caracteres hereditários. Como se organizam esses compostos químicos, base nitrogenada, fosfato, as pentoses, para formar a unidade formadora do DNA e do RNA, que vem a ser o nucleotídeo? Vejam, nós temos o fosfato ligado diretamente à pentose. E esta pentose está ligada à base nitrogenada. Aqui eu tenho uma base nitrogenada qualquer. Eu tenho um açúcar qualquer. O fosfato é igual para DNA e para o RNA. Aqui eu vou ter diferenças entre DNA e RNA. A pentose do RNA ribose e a pentose do DNA desoxirribose. E a base nitrogenada também vai ser importante para diferenciarmos DNA de RNA. Vejam, essa estrutura toda chama-se nucleotídeo. O nucleotídeo, então, vem ser a associação de fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Somente pentose e base nitrogenada vamos chamar de nucleosídeo. Vejam só, nós vamos estudar os dois tipos, então, de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Iremos começar a fazer o estudo do DNA.
O DNA, ele chamado ácido desoxirribonucleico, são feitos de nucleotídeos, como nós já falamos, o fosfato, a desoxirribose e a base nitrogenada, mas com algumas características que os distinguem do RNA. Vejam bem, quais são os compostos que compõem o ácido nucleico DNA? Vamos ver. O ácido desoxirribonucleico tem a desoxirribose como a sua pentose. As bases púricas, 2 tipos de base nitrogenada. Adenina, que nós vamos chamá-la de A. Nós vamos representá-la por A. E a guanina, que nós vamos chamá-la de G. Representamos-la por G. Bases pirimídicas, derivadas da pirimidina. Temos a citosina e a timina, característico de ácido desoxirribonucleico, a timina. Como se organizam estes compostos agora para formar a cadeia de formação do DNA? Vejam, nós temos então os nucleotídeos característicos do ácido desoxirribonucleico. Nós temos o nucleotídeo adenina ou adenina nucleotídeo, onde eu tenho uma base nitrogenada, adenina, junto com o fosfato e a desoxirribose. Tenho timina nucleotídeo, esse é exclusivo do DNA. Eu tenho a citosina nucleotídeo e, finalmente, a guanina nucleotídeo. Esses 4 nucleotídeos que irão formar a cadeia formadora do DNA. Qual é o outro ácido nucleico que nós falamos? RNA. O RNA, o ácido ribonucleico, muito importante para fazer o comando celular. Ele vai copiar o DNA e vai levar essa informação até o citoplasma para a síntese de proteína. Do que é formado o RNA? O RNA tem as suas, com os seus compostos químicos, também característicos. Quais são esses compostos químicos? Primeiro, a pentose é a ribose. Nós temos a base adenina, a base guanina, a base citosina. E vejam, no lugar da timina eu tenho uracila, característico então de ácidos ribonucleicos. Vejam, como é que esses tipos de compostos químicos, agora no RNA, eles vão se ligar. Eles também têm uma característica de ligar-se em nucleotídeos. Quais são esses nucleotídeos que nós teremos para o RNA? A adenina nucleotídeo, uracila nucleotídeo, citosina nucleotídeo e guanina nucleotídeo. Nós temos, então, aqui característicos somente de RNA, a uracila nucleotídeo. Vejam, nós já estamos vendo que existem 2 diferenças entre os ácidos nucleicos. O DNA possui a pentose e a desoxirribose e tem característica timina como base nitrogenada. O RNA tem a ribose e a uracila. Como é que se ligam esses nucleotídeos agora? Nós vimos como se ligam os compostos para formar os nucleotídeos. Como é que se ligam agora os nucleotídeos para formar os ácidos nucleicos? Eles têm o DNA uma estrutura dupla, uma dupla cadeia de polinucleotídeo.
e o RNA uma simples cadeia. É a terceira diferença. Como será que esses dois ácidos vão ligar os seus nucleotídeos em estrutura dupla ou em estrutura simples? A cadeia de polinucleotídeo quer dizer vários nucleotídeos ligados entre si. Ligados de que maneira? Vejam, nós temos então um nucleotídeo formado por fosfato, açúcar e base, ligado ao próximo nucleotídeo, fosfato, açúcar e base. Fosfato, açúcar e base. Uma cadeia enorme, muito grande, onde a característica do ácido nucleico, ou DNA, ou RNA, vocês vejam, o fosfato e o açúcar sempre continuam fazendo uma cadeia entre si. O que vai poder mudar é a base. Vejam aqui na tela que o fosfato e açúcar, fosfato e açúcar, fosfato e açúcar é constante. Como eu tenho as diversas bases, a característica do DNA ou RNA vai ser esta sequência de bases. Devemos memorizar, inclusive, um tipo de ácido nucleico, que é o DNA. E qual a sua estrutura, aquela estrutura que nós falamos que é uma estrutura dupla. Watson e Crick, 1965, propuseram um modelo de DNA. Esse modelo de DNA lhes valeu o Prêmio Nobel, que é o modelo que usamos hoje e dá para se entender o porquê que o DNA vem a ser a chave da vida. Ele propôs um modelo em que o DNA tem uma estrutura escalar dupla em dupla helicoidal, aonde as bases correspondem-se entre si sempre da maneira: adenina liga-se com timina e a guanina liga-se com citosina. Para visualizar melhor este modelo, nós fizemos aqui um modelo de Watson e Crick para vocês verem como é essa dupla helicoidal. Olhem só, vejam, eu tenho uma helicoide em amarelo. Essa helicoide, vocês imaginem que são formados de açúcar e fosfato, açúcar e fosfato. Uma outra helicoide em azul, também formada de açúcar e fosfato. E as bases nitrogenadas correspondentes entre si. A citosina sempre corresponde à guanina e a adenina corresponde-se à timina. Como eles funcionarão, nós iremos ver então na próxima aula.